Daremos continuidade neste momento ao Seminário Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Crime Organizado, evento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça em parceria com a Associação dos Magistrados Brasileiros e o Instituto Inovari. Para a primeira palestra desta manhã, cujo tema é Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, convidamos para compor a mesa diretora. Na qualidade de presidente, o excelentíssimo senhor ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça. E na qualidade de palestrante, o doutor Beto Vasconcelos, secretário nacional de Justiça. Olá, bom dia. Falamos ao vivo do Superior Tribunal de Justiça, onde está sendo realizado o Seminário Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Crime Organizado. Magistrados de todo o país participam do evento. A abertura ontem foi feita pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, que contou também com a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Vamos acompanhar a partir de agora a transmissão ao vivo do Seminário Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Crime Organizado. Iniciaremos os trabalhos com a presença e a exposição do Dr. Beto Vasconcelos. Quero saudar o eminente presidente desta corte, ministro Francisco Falcão, os ministros Luiz Felipe Salomão, Sebastião Reis Júnior, Marco Aurélio Belize, as autoridades aqui presentes, e em especial uma saudação ao nosso colega magistrado italiano, presidente da Suprema Corte de Cassação da Itália, Dr. Giorgio Santacroce. Seja bem-vindo, professor. Um saúdo também, uma saudação especial a todos os presentes, e em particular aos valorosos servidores desta casa, cujos esforços diários, com muito denodo e competência, nos permitem cumprir a missão constitucional do Superior Tribunal de Justiça. Bem, a fim de não atrasarmos o cronograma dos trabalhos desta jornada, eu já de imediato passo a palavra ao doutor Beto Vasconcelos, que é secretário nacional de Justiça, enfim, uma pessoa que tem sido responsável nos últimos anos por muitas das políticas de combate ao crime organizado, com definição de estratégias, sobretudo, mais recentemente, na estratégia nacional de combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro, a ENCLA, também na colaboração para a elaboração de projetos de leis que se transformaram em diplomas que atualmente regulam toda essa temática de lavagem de dinheiro, crime organizado, corrupção, de modo que ninguém melhor do que o Dr. Beto Vasconcelos para nos brindar com sua exposição exatamente sobre a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a ENCLA. Dr. Beto, por favor, tenha a palavra e fique à vontade. Caríssimo ministro Rogério Schietti, muito obrigado pelas gentis palavras de apresentação, gentis e exageradas palavras, mas atribuo isso à relação de amizade e respeito. Excelentíssimo senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, muitíssimo obrigado pelo convite para palestrar aqui. É uma honra muito grande vir aqui, sentar aqui e poder utilizar a palavra aos servidores, magistrados, profissionais do direito e a vossas excelências, ministros dessa casa. Meu caro amigo ministro Luiz Felipe Salomão, Sebastião Reis, ministro Marco Aurélio Belize,
um prazer, uma honra muito grande estar com Vossas Excelências aqui. E mais honra e mais compromisso, e mais difícil ainda também, falar sobre o tema, após as palavras de ontem, tanto do ministro-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Falcão, como também do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, e do presidente, professor, presidente da Corte de Cassação da Itália, Giorgio Santacroce. Muito obrigado pela presença, é uma honra a presença de todos vocês e todos aqui nesse auditório. Minhas palavras aqui, eu preparei uma apresentação, inicialmente, para expor o que o Brasil, o Estado brasileiro tem feito e tem construído de forma sólida no enfrentamento, que permita o enfrentamento da lavagem de dinheiro, da corrupção no país. É uma exposição que não tem a pretensão de ter, não tem a pretensão de um conteúdo, de uma fundamentação teórica, histórica, como a fantástica e belíssima apresentação de ontem do magistrado Jorge Santacroce, mas tem o intuito de apresentar aos senhores os resultados dos últimos anos que muitos dos senhores têm auxiliado a construir, tanto em debates, na formulação de políticas públicas, como também na aplicação dia a dia dessas políticas públicas, dessas novas estruturas. O Brasil mudou e Vossas Excelências, senhores e senhoras, todos têm responsabilidade por isso, mas mais do que isso, mérito por essas mudanças. E acho importante, acredito importante que a gente retome sempre esses avanços, tenhamos claro quais são esses avanços para reavaliá-los, olharmos no presente quais são as medidas necessárias e construirmos uma agenda permanente para o futuro. Dando início, antes de adentrar nesses avanços, sem me alongar muito, gostaria de expor um contexto internacional, o cenário internacional no qual o Brasil se inseriu nos últimos anos, no tema de enfrentamento à corrupção, à lavagem de dinheiro, repassar o cenário nacional e as medidas implementadas ao longo desses anos, apresentar o surgimento da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro como uma experiência única no país, já replicada dentro do país e destacada em vários fóruns internacionais. Apresentar rapidamente medidas em andamento hoje no país e desafios futuros. Numa conjuntura e no cenário internacional, é importante lembrar que a década de 80 e a década de 90, eles apresentaram ao mundo um desafio que acabou provocando em fóruns internacionais a construção de convenções e acordos pela comunidade internacional, considerando a conjuntura em especial na década de 80, de uma intensificação do tráfico de drogas, não só tráfico e, em especial, por óbvio, o consumo, não só nos Estados Unidos, como na Europa, provocando que os países refletissem quais medidas deveriam adotar para enfrentar aquele desafio intenso que se mostrou na década de 80, para quem tem curiosidade em meios modernos
e séries modernas viciantes, daquelas que ao longo da madrugada se vê em 4 ou 5 capítulos sem parar. Sugiro que assistam a nova série, inclusive protagonizada, tendo como protagonista principal um ator brasileiro, que é uma série chamada Narco. Dá conta, sim, do movimento que ocorre na década de 80, em especial, no caso, na Colômbia, mas seu impacto nos Estados Unidos, em especial nos Estados Unidos, mas também na Europa. Mas, diante desse cenário, a comunidade internacional inicia e constrói um primeiro marco relativo ao enfrentamento ao tráfico ilícito de entorpecentes, que é a Convenção de Viena de 1988. Ali é tratado, não pela primeira vez, mas de forma mais marcante, a primeira geração dos esforços de caracterização da lavagem de dinheiro. Tipificação, indicando e induzindo os estados a tipificarem a lavagem de dinheiro. Mecanismo esse disparado pela comunidade internacional diante da clara e evidente constatação de que o enfrentamento a crimes dessa natureza, de crimes organizados e, sobretudo, transnacionais, se daria necessariamente pelo estrangulamento de fluxos financeiros. Portanto, na década de 80 e na década de 90, iniciam-se movimentos de consolidação de acordos e convenções internacionais visando o enfrentamento do crime e do tráfico de drogas, o crime transnacional, e com um olhar, como o professor Jorge Santa Croce apontou ontem, com um olhar claro de que isso de que esse enfrentamento deveria se dar também para evitar o desmantelamento da ordem econômica mundial e evitar que fosse afetado de maneira significativa o mercado financeiro. Portanto, esses dois movimentos são importantes. O surgimento do crime transnacional relativo a drogas, em especial na década de 80, ou intensificação dele, o crime à máfia organizada de todas as formas na década de 90, a globalização de mercados, a facilitação de acesso a mercados e a facilitação de acesso a financiamento provoca também uma onda de proteção da ordem econômica e de criação de mecanismos de restrição do acesso ao fluxo financeiro por parte dessas organizações criminosas. Em 1988, portanto, temos a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, convenção esta que já prevê a primeira geração de tipificação e indução à tipificação de lavagem de dinheiro como delito penal. Em 89, na mesma linha, é criado o grupo de ação financeira chamado e conhecido por todos vocês, que é o GAFI. Hoje consolida 40 recomendações, um fórum iniciado no G7, depois ampliado para 34 países, e hoje suas recomendações são seguidas por aproximadamente 180 países. Examina técnicas e apresenta fórmulas de política pública no tradicional modelo de soft law. Mas tem uma adesão muito forte às suas recomendações, às suas avaliações, uma vez que são reconhecidas tanto pelo Fundo Monetário Internacional, como também pelo Banco Mundial. Em 1990, o Conselho da Europa, mais Estados Unidos, Canadá e Austrália, portanto, ainda antes da criação da União Europeia, consolidam e assinam a Convenção sobre Lavagem de Dinheiro, Busca e Apreensão e Confisco dos Produtos do Crime, que é a chamada Convenção de Estrasburgo.
Desculpa, mas aqui eu tenho uma certa dificuldade com a... Bom, em 1999, inserido novo elemento internacional já conhecido, mais intensamente debatido, que é o enfrentamento ao terrorismo, nos mesmos moldes que se dá, e com mais particularidades, o enfrentamento a organizações criminosas com outras finalidades e motivações, assina-se, em 99, a Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento do Terrorismo. Em 2001, com o ataque ao World Trade Center, são complementadas 9 recomendações sobre financiamento ao terrorismo no âmbito do GAFI, já instituído anteriormente. Em 2000, se assina a referência mundial à Convenção contra o Crime Organizado Transnacional, a conhecida Convenção de Palermo, e posteriormente seus 2 protocolos referentes a tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes. Todos esses elementos, aliás, todas essas convenções, acordos e fóruns internacionais dão ensejo à intensificação do debate ao combate, e o combate, enfrentamento ao crime organizado, à lavagem de dinheiro no país. Paralelo a isso, e muito proximamente debatido, se iniciam também na década de 90 fóruns e convenções sobre enfrentamento à corrupção. Em 96, a Convenção Interamericana contra a Corrupção, a Convenção da OEA contra a Corrupção. Em 97, a Convenção da OCDE contra suborno de servidores públicos estrangeiros. E, em 2003, o marco principal das Nações Unidas, que é a Convenção contra a Corrupção, a chamada e conhecida Convenção de Mérida. Este é o marco internacional, ou são principais marcos internacionais que dão ensejo a uma mudança na década de 80, década de 90 e no início, na primeira década do século XXI, de mudanças significativas do arcabouço internacional, dos acordos e convenções internacionais, dos fóruns internacionais para debate e implementação de políticas públicas de enfrentamento a crime organizado, lavagem de dinheiro e a corrupção. É dentro desse contexto que o cenário nacional também se altera. Antes de entrar no tema que destacaria como o título da exposição de hoje, é importante destacar os avanços que o Estado brasileiro teve antes da criação de uma estratégia nacional de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Alguns destaques já de imediato faço, como foi a incorporação no ordenamento jurídico nacional da chamada Lei de Lavagem de Dinheiro, que foi a primeira geração, a incorporação da primeira geração desse tipo de legislação no país, que tipificou a lavagem e ocultação de bens, direitos e valores com um rol taxativo de crimes antecedentes. Dispôs também sobre prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos na lei e criou a unidade de inteligência financeira recomendada por todas as convenções e fóruns internacionais, que é o COAF, o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, conhecido por todos vocês, e coordenado hoje pelo Dr. Gustavo, brilhantemente pelo Dr. Gustavo. Essa é a primeira geração de legislação instituída em 98 pela
pela Lei 9.613. Posteriormente alterada, mas virei a mencionar isso, posteriormente alterada, para já incorporar uma terceira geração da Lei de Lavagem de Dinheiro no país em 2012. Mas ainda destaco, para além da legislação de enfrentamento à lavagem de dinheiro, o país instituiu e mudou seu ordenamento e arcabouço legal, incorporando no seu Código Penal tipos de delitos como peculato, concussão, corrupção passiva, ativa, ao longo desses anos. Para além disso, em 1990, instituiu o Estatuto do Servidor Público Federal, impondo e definindo as regras de atuação dos servidores públicos e também impondo procedimentos disciplinares em casos, hipóteses de desvio. Inaugurou a Lei de Improbidade Administrativa em 1992, um instrumento indiscutivelmente importante no enfrentamento a atitudes de desvio de recursos públicos e condutas não éticas, e, em 93, instituiu a Lei de Licitações, que, por óbvio, já necessita de uma revisão, já necessita de um debate mais intenso sobre sua modernização, mas foi, em 93, indiscutivelmente, um marco importante na definição do tratamento do público e privado no Brasil. Sem esquecer que ainda um pouco posterior, o Brasil também instituiu por lei complementar a Lei de Responsabilidade Fiscal, que indiscutivelmente foi um instrumento de aperfeiçoamento e transparência no país. Feito o registro desses avanços ao longo dos anos, acho importante destacar que, em 2003, e aí entro no tema da minha exposição, em 2003, o país tomou, o Estado brasileiro, por provocação do governo federal, mas indiscutivelmente com adesão, aproximação e articulação de órgãos para além do governo federal, órgãos imprescindíveis ao enfrentamento da corrupção e a lavagem de dinheiro no país, como o Poder Judiciário, como o Ministério Público e outros entes públicos, desenvolveram em conjunto, por iniciativa do então ministro da Justiça e com aval do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o então ministro da Justiça e saudoso advogado Dr. Márcio Thomas Bastos, iniciou um processo que acabou recebendo a alcunha de Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, inicialmente, e depois se tornou a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, em 2003, promovendo um fórum e uma cultura de debate interinstitucional, de trocas de informação sobre a atuação dos órgãos públicos, de troca de experiências de atuação dos órgãos públicos, de formulação de políticas públicas, reavaliação de políticas públicas e disseminação de conhecimento e cultura na atuação desses órgãos no enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro. Fórum como esse, elogiado e registrado em diversos ambientes internacionais, em diversos grupos internacionais, como o próprio GAFI, que registrou por mais de uma vez a importância de
construção de ambientes e fóruns tais quais a ENCLA se tornou. A ENCLA, como os senhores devem conhecer, foi instituída em 2013 e tem articulação, como mencionei agora, inédita de mais de 60 entidades públicas. Ela funciona com a construção de uma plenária anual no qual se debatem os temas que serão adotados como temas prioritários para a construção de novas políticas públicas de enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro. Compõe-se também de um grupo de gestão integrada que permite esse ambiente uma administração ao longo do ano de avaliação das ações em implementação, mas também a construção de novas que serão apresentadas e podem ser apresentadas no plenário da ENCLA, que ocorre uma vez por ano, e se compõe também de grupos de trabalho destinados a cada uma das ações tomadas como ações prioritárias. A ENCLA é composta hoje, e aqui são um rol exaustivo, mas em permanente e dinâmica alteração, é composta por unidades, órgãos do Poder Judiciário, tais como o Conselho da Justiça Federal, o Conselho Nacional de Justiça, própria representação do STJ e do STF, também do Poder Legislativo, como TCU e a Câmara dos Deputados, órgãos vinculados aos estados, ao Ministério Público, tanto federal como Ministérios Públicos estaduais, e órgãos de controle das unidades municipais e das prefeituras municipais. Destaca-se também a existência na ENCLA de unidades regionais que ganharam o apelido de enclinhas, mas cada uma tem seu nome específico, como são as experiências dos focos e marcos e redes regionais. Também presentes bancos públicos federais, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, para além também do Bacen, órgão regulador, e associações de classe que participam intensamente. Aqui, vejo daqui o presidente da AJUF, Dr. Bochonek. Muito obrigado pela presença, meu caro, e a todos que vejo por aqui presentes também, tanto da Justiça Federal como da Justiça Estadual. Mas a DPF, a JUF, a MB, a ANAP, a NPR e a TRICOM fazem parte desse debate. Para além de listar quem faz parte do debate e o que ocorre, acho importante destacar como o país avançou a partir da construção de um ambiente permanente de debate e avaliação sobre medidas de enfrentamento da corrupção e da lavagem de dinheiro no país. Tendo como certo que essa política pública deve ser indiscutivelmente voltada à transparência, a fortalecimento das instituições no Brasil, a inovação e a criação de novos instrumentos e mecanismos de repressão e controle, dando esses aspectos indiscutivelmente base bastante sólida para a mudança do paradigma brasileiro de enfrentamento à corrupção e lavagem de dinheiro, que eu vou distribuir, apresentar os avanços ocorridos de 2003 a 2015, divididos nesses 3 eixos, de maneira a facilitar a compreensão do que ocorreu no país. Importante destacar de novo, o Brasil mudou
indiscutivelmente, ter o patamar de enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro. Um país acostumado a conduzir suas estruturas públicas ao longo de séculos de maneira hermética e pouco transparente, foi capaz de mudar em todas as suas esferas de governo e de poderes o conceito e a concepção de transparência. Isso significou indiscutivelmente abrir as vísceras do Estado ao conhecimento da sociedade brasileira. Isto, indiscutivelmente, foi um marco determinante na mudança de paradigma no país. E não foram poucas as ações, e isso não constitui discurso. A transparência que hoje o Estado brasileiro tem é significativamente diferente do que havia há 20 anos, 30 anos atrás. E isso muda a relação poder público-sociedade. Isso muda o controle e a verificação da sociedade pela atuação do Estado e vice-versa. Para dar registro e dimensionar o tamanho dessa mudança, acho importante destacar uma iniciativa que se iniciou no governo federal, mas se disseminou profundamente para todos os órgãos públicos, para todos os poderes, que foi o Portal da Transparência. Para que se tenha ideia do que significou a criação de um portal eletrônico, de um portal digital, que permitisse a divulgação de informações transversais sobre gastos, receitas, remuneração de servidores, detalhando beneficiários de programas sociais, quadro funcional do governo, sanções e punições aplicadas a servidores, empresas e cidadãos, dados sobre imóveis, gastos, convênios, compras. O portal, que tinha em 2004, ano de sua criação, 60 mil acessos por ano, em 2014, alcançou 14 milhões de acessos naquele ano. Foram 150 milhões de páginas acessadas. Indiscutivelmente, um marco definitivo na verificação do poder público, no caso do governo federal, pela sociedade brasileira. A abertura das suas vísceras e, portanto, o conhecimento de como atua o poder público federal. Ato, e aí um marco relevante do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, um marco regulatório importante ocorrido no país e que tem mudado também a atuação de vários órgãos públicos, é a promulgação, em 2011, da Lei de Acesso à Informação. Lembrando que a Lei de Acesso à Informação, e eu tenho dados exclusivamente do governo federal, mas acredito que esses dados se replicam tanto nos poderes do Poder Judiciário como do Poder Legislativo, nas várias esferas, federal, estaduais e municipais. A Lei de Acesso à Informação no governo federal já teve, de 2012 para cá, mais de 300 mil pedidos, dos quais, por incrível que pareça, e há muito se pensa que esses acessos são mais relacionados à curiosidade sobre remuneração de servidores públicos. Não. 15% categoria de consulta, economia e finança. Mais de 11% as consultas são referentes à administração pública, governo e política. 7% a previdência social. 6% a gestão, preservação e acesso. A Lei de Acesso à Informação
pegou e está pegando no país. Ministra Maria Tereza, bom dia. Obrigado pela presença. A lei de acesso pegou. Ela é mais uma mudança de paradigma no Estado brasileiro. Um Estado que era acostumado a ter uma lei de sigilo, e era isso que tínhamos no país, uma lei que definia por quanto tempo a informação pública deveria ficar resguardada. A lei de acesso veio para incorporar à legislação ordinária brasileira um preceito constitucional dizendo que o pressuposto é o acesso, que o direito constitucional de acesso à informação deveria ser incorporado e foi incorporado à legislação ordinária brasileira, que é a Lei de Acesso à Informação 12.527, que deu conta de criar obrigações ao Estado, restringindo sua atuação e capacidade de limitação de acesso e reserva e sigilo de informação, e deu conta de ampliar os direitos do cidadão a acesso à informação. Portanto, mudou o paradigma de acesso à informação no país. Eu destaco esses dois movimentos, tanto o Portal de Transparência e a Lei Complementar 131, que é a Lei da Transparência, como a Lei de Acesso à Informação, como marcos definitivos na mudança da forma pela qual o Estado brasileiro trata a informação e trata a sua atuação com relação à sociedade brasileira. Mas, para além disso, várias outras medidas foram adotadas no país. O Supremo Tribunal Federal instituiu a súmula 13, implementando e regulando a vedação ao nepotismo, a partir de quando vários órgãos públicos disciplinaram isso em suas organizações. O governo federal o fez por meio do decreto 7203 de 2010. Mas, para além disso, medidas como a disseminação do pregão eletrônico, não só no governo federal, mas no Poder Judiciário e em várias outras esferas de governo, a criação do sistema público de convênios e contratos de repasse, dando publicidade ao dinheiro público que é repassado a entidades privadas ou entidades públicas no território nacional, a criação do cadastro público de empresas inidôneas, dando conhecimento à sociedade brasileira daquelas empresas que foram punidas por algum tipo de desvio, o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade por ato de improbidade administrativa, foi uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. Na esfera federal, volto a dizer um pouco sobre a esfera federal, para além do que disse e reafirmo ter sido uma mudança significativa de paradigma na relação Estado-sociedade, com a sua abertura profunda, ainda em processamento, que foram as medidas de prevenção e transparência, em especial transparência, o Estado brasileiro passa, nos últimos anos, por um fortalecimento institucional inequívoco. Posso dizer com mais ênfase, até porque haverá, depois de mim, ilustres palestrantes poderão falar um pouco mais sobre o Poder Judiciário e também o Ministério Público, mas no Poder Executivo, o fortalecimento das instituições foi política decidida ao longo desses 10, 12 anos, sob a presidência do presidente Lula e da presidenta Dilma. Isso foi uma decisão acertada, pensada e implementada. Destaco desse fortalecimento das instituições brasileiras, a criação da super-receita com a fusão da Receita Previdenciária com a Receita Federal do Brasil, dando mais capacidade na atuação, enfrentamento e sonegação de tributos no país. O novo CAD,
que permitiu uma atuação muito mais incisiva de combate a cartéis, combate à concentração e o poder econômico desmedido, ou desmedido ou não desejável no país. O fortalecimento do Conselho teve por reflexo, teve como consequência um aumento significativo do tempo de análise, uma redução significativa do tempo de análise de atos de concentração, que caiu de 154 dias para 30 dias. Teve uma diminuição do estoque de processos de investigação, de atos de concentração, mas também de investigação de cartéis, de 320 para 242 processos, sem diminuição dos novos casos de investigação, que aumentaram de 2011 para 2014 de 128 para 160. Em outras palavras, o novo CAD foi capaz de diminuir o estoque de processos de investigação de cartéis e, ainda assim, aumentar o número de investigações no fluxo novo. Foi capaz de assinar um número significativamente maior de leniências e TCCs, que são os chamados TACs, ou mais facilmente compreendidos como TACs do Sistema de Defesa da Concorrência, e aumentou de maneira expressiva a arrecadação proveniente de acordos e multas aplicadas pelo CAD. Cresceu de 2011 para 2014 de 30 milhões para 170 milhões de reais. Obviamente, sem contar aí nas multas aplicadas, que subiram de 2012 para 113 milhões de reais, em 2014 para 3,4 bilhões de reais. O fortalecimento do CAD mostra indiscutivelmente a decisão do Estado brasileiro de enfrentar o tema de cartéis no país. Não posso deixar de registrar a criação, aqui está como criação, mas faço o devido ajuste, uma vez que a CGU já existia como unidade e ela foi alçada e elevada ao status de ministério. Então, ali, quando se vê criação da CGU como ministério e, portanto, um fortalecimento indiscutível dentro do Poder Executivo Federal no controle dos seus gastos, no desenvolvimento e conhecimento de boas práticas. A criação da CGU como ministério permitiu, no Poder Executivo Federal por inteiro, a construção de um sistema de correição, que hoje enseja melhores práticas e melhor controle do gasto público, melhor controle interno do gasto público. Coincidente com a criação e a instituição da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, a chamada ENCLA, criou-se no Ministério da Justiça, por iniciativa também do ministro Márcio Thomas Basso, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacionais, que permitiu indiscutivelmente nos últimos anos a consolidação de um sistema de cooperação jurídica internacional. Não que não houvesse cooperação jurídica antes dele, ninguém inventou o Instituto antes disso, mas se consolidou um sistema efetivo de cooperação jurídica internacional. Um ano após a criação, por volta de um ano após a criação do DRCI, o Ministério Público Federal criou a sua unidade, a Secretaria de Cooperação Internacional, o STJ tem sua unidade também de cooperação internacional, e esses órgãos e unidades trabalhando em conjunto consolidaram o sistema de cooperação jurídica internacional. De lá para cá, é possível dizer que houve e há um aumento expressivo de solicitações de cooperação com outros países,
Solicitações essas que partiram de um patamar de 700 solicitações por ano em 2004 para quase 1.500 solicitações no ano de 2014. Permitiu também que esses órgãos públicos, tanto do Poder Executivo como do Poder Judiciário e o Ministério Público, discutissem em fóruns internacionais e implementassem mais de 20 acordos internacionais sobre cooperação jurídica. Acordos esses bilaterais ou multilaterais. É indiscutível, portanto, que a cooperação jurídica tem se consolidado no país como um instrumento efetivo de enfrentamento ao crime organizado transnacional. Autonomia Sei que é um tema que se repete muitas vezes no debate político, mas eu não posso deixar de registrar aqui para os senhores, como medida de profundo respeito e reconhecimento da autonomia do Ministério Público Federal. Sim, nos últimos anos, desde 2003, o presidente da República, no Brasil, o presidente da República, e no caso o presidente Lula e a presidente Dilma, escolheram, sim, o primeiro da lista tríplice sugerida pelos servidores do Ministério Público Federal para liderar o órgão com autonomia e reconhecimento daqueles três, o reconhecimento daqueles três que sua própria instituição entendia mais adequado ter como líder. Isso faz, isso fará diferença na atuação do Ministério Público Federal no Brasil. É inequívoco, eu não preciso destacar o que aconteceu nos últimos anos, que comprovam que o reconhecimento de autonomia é indiscutivelmente uma postura republicana que se instaurou no país. O fortalecimento, por fim, da Polícia Federal do Brasil, órgão do Poder Executivo Federal, órgão da Polícia Judiciária ligada ao Ministério da Justiça, que tem, ao longo dos últimos anos, galgado, alcançado autonomia e fortalecimento na sua atuação institucional. Destaco isso porque sou testemunha desde quando o ministro Márcio Tomás Bastos assim comandou e orientou toda a tua equipe a atuar, e vem desde então até hoje com o ministro José Eduardo Cardoso, assim atuando, sempre, e repito, com anuência e determinação dos presidentes Lula e presidente Dilma. Para que se tenha ideia e não fique no discurso o que isto significa, o que fortalecimento da Polícia Federal Brasileira significa em números, os dados produzidos recentemente e divulgados à imprensa dão conta que em 2003 inicia-se em número de operações o alcance de 18 operações especiais pela Polícia Federal naquele ano. Em 2014, a Polícia Federal alcançou 390 operações especiais. Prisões e condições coercitivas, 271 em 2003, 3.769 em 2014. Bens e valores apreendidos em estoque em 2014, 3,3 bilhões de reais. Na atuação no enfrentamento ao crime financeiro e também
ao crime de desvio de recursos públicos foram criadas, dentro da sua instituição, divisões especializadas no enfrentamento a esses ilícitos. E isso tem dado resultado direto também. Operações especiais relacionadas com desvios públicos à época da tomada de decisão de fortalecimento da Polícia Federal eram 3 por ano. Hoje são 54 por ano. Em crimes financeiros, era uma operação especial por ano. Hoje são 31 operações especiais por ano. Para além de números, a postura de garantia da autonomia da Polícia Federal se mostra em atitudes, com nomeação e indicação para sua coordenação de pessoas probas, desvinculadas de qualquer atuação partidária ou política. E isso tem demonstrado resultado. Esses números comprovam isso, evidentemente, mas é de conhecimento de todos os senhores e todas as senhoras, também a atuação evidente da polícia ao longo desses anos. Vale lembrar e vale destacar que em fortalecimentos institucionais, o Poder Judiciário, ao longo desses anos, tomou a decisão de criar varas especializadas no enfrentamento à lavagem de dinheiro, que tem dado resultados expressivos no enfrentamento desse crime. O Ministério Público criou grupos e núcleos especializados em combate à corrupção e lavagem de dinheiro, e as polícias judiciárias, como mencionei agora, da Polícia Federal, criou divisões de crimes financeiros, divisões de enfrentamento ao crime de desvio de recursos públicos, tendo estimulado e inspirado polícias civis a fazer o mesmo nos estados. Acho importante destacar algumas iniciativas bem específicas, mas extremamente relevantes, como a criação e a parceria do CNJ com a Receita Federal Brasileira para a criação do Infojude, a informatização das declarações de porte e valores quando do ingresso e saída do país, o rol eletrônico de culpados da Justiça Federal, já mencionado aqui, e no que tange à construção de ambientes de inovação, que esse sim é um desafio indiscutivelmente importante para as instituições públicas brasileiras, que é a inovação, não só em procedimentos e práticas, mas a inovação tecnológica como mecanismo de enfrentamento, e aí digo nas duas frentes, tanto para gerar informação que permita prevenção a ilícitos como de combate como a corrupção, mas também de repressão, mecanismos e instrumentos que permitam uma repressão mais eficaz e eficiente. Inovação tecnológica se dá como necessário e imperioso a qualquer órgão público que pretende uma atuação eficaz e eficiente. Destaco algumas iniciativas de diversos órgãos públicos ao longo desses últimos anos. Primeiro, a criação da rede LabLD, a rede de laboratórios de tecnologia ao enfrentamento à lavagem de dinheiro no país. A rede Lab, como é muito conhecida por muitos dos senhores e senhoras. Construído, sim, no âmbito do Ministério da Justiça, permitiu que, com a definição de um pacote tecnológico de softwares de processamento de dados, de macrodados e de cruzamento de dados específicos, aumentasse e ampliasse a capacidade investigativa de várias unidades ao longo do país. A Rede Lab hoje é composta por 43 unidades instaladas ou em fase final de instalação, abrangendo o Ministério Público Federal, Ministérios Públicos Estaduais por todo o território nacional, polícias civis e polícias
e Polícia Federal. A cobertura hoje do LAB é de 100% do país. Quero dizer com isso que em todo estado há pelo menos um laboratório de tecnologia, cruzamento de dados e processamento de grande volume de dados, chamado Big Data ou também Data Mining. Provocador de novas iniciativas, o RedLab acabou gerando outros filhos. E um filho que merece destaque dessa rede de laboratórios é o Observatório de Despesa Pública, criado dentro da unidade do Ministério Público, dentro da Controladoria Geral da União. Observatório esse que permitiu e permite hoje traçar trilhas de desvio padrão na utilização de recursos públicos, utilizando técnicas de processamento de grande volume de dados. Merece destaque o sistema de movimentação bancária criado e desenvolvido pelo Ministério Público Federal, implementado pela Polícia Federal e pelo Judiciário Brasileiro, e o SNBA, que é o Sistema Nacional de Bens Apreendidos, que tem por pretensão facilitar a alienação de bens apreendidos, foi criado pelo Poder Judiciário brasileiro. Já encaminhando para o final, eu sei que uma menção, eu vou ter que intensificar, eu sei que uma menção de várias medidas tomadas pode parecer cansativa, mas é importantíssimo mencionar o que é que houve de avanço no Estado brasileiro. E não posso deixar de registrar que novos marcos e instrumentos de investigação foram criados no Brasil ao longo desses últimos anos. A própria promulgação da Lei de Lavagem de Dinheiro, já contendo os preceitos e conceituações da terceira geração dessa legislação no mundo, que é a Lei 12.683, a aprovação da Lei de Conflito de Interesses em 2013, mas destaco duas leis importantes hoje no país, todas elas promulgadas em 2003. A Lei de Enfrentamento a Organizações Criminosas, que permitiu criação de novos instrumentos de investigação, permitiu, sim, e consolidou o rito da chamada colaboração premiada ou delação premiada, que vai ser objeto sem dúvida, vai ser objeto de uma brilhante exposição, ainda no dia de hoje, pela ministra Maria Tereza de Assis Moura. A lei de responsabilidade administrativa e civil de pessoas jurídicas, mas mais especificamente chamada hoje de Lei Anticorrupção, que prevê a responsabilidade objetiva de empresas que cometem atos de corrupção, prevê também a hipótese de ressarcimento de todo o dinheiro desviado da administração pública brasileira, além da aplicação de multa e a permissão para firmar acordos de leniência. Mas, para além disso, induz as empresas privadas brasileiras a terem programas de integridade, os chamados programas de compliance, que pode mudar, sim, e vão mudar o patamar de relação do público privado nas relações de licitações e relações de concessões no Estado brasileiro. Medidas em andamento, ministro, eu vou passar muito rapidamente, porque acho importante só destacar que a ENCLA tem a definição das suas ações estratégicas. Hoje são 15, muitos órgãos aqui presentes fazem parte dos debates nos grupos de trabalho. Destaquei aqui 5 dessas ações, mas vou me concentrar a definição de ação 3, que propõe diretrizes para esses programas de compliance nas empresas
brasileiras, que até o final do ano esse relatório e a definição do seu escopo vai estar pronto para atuação não só na aplicação da lei anticorrupção, mas também como provocador de outras medidas, como incorporação em leis de licitações, como pontuação quando empresas possuem programas de compliance. Acho importante destacar a ação 4, que é a disseminação da experiência de transparência do governo federal e outros governos para todo o país. O Ministério Público Federal, junto com a Controladoria Geral da União, tem desenvolvido um trabalho magnífico de construção, que a partir da construção na INCLA, da chamada matriz de transparência, que é o mecanismo de medir a que ponto, em que nível o órgão público se encontra metrificado, né, é uma forma de dimensionar o tamanho da transparência de um órgão público. Até o fim do ano, o Ministério Público Federal, em parceria com a Controladoria Geral da União, vão aplicar essa matriz em todos os municípios brasileiros. Uma forma de expor e induzi-los a se abrir ao novo modelo e paradigma de transparência no país. Em março, só destacar a ação 15, que é coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça e tem por escopo trazer a publicação e a transparência também de todos os dados relativos à atuação dos tribunais no Brasil em casos de corrupção, lavagem de dinheiro e improbidade administrativa. A melhor forma de avaliar como melhorar nosso sistema nacional de justiça é fazendo a consolidação de dados da sua efetiva aplicação e efetivo trabalho. Medidas que foram encaminhadas e depois encampadas por outros tantos órgãos públicos, foi o encaminhamento ao Congresso Nacional da PL do projeto de lei de tipificação do Caixa 2, também de extinção de domínio, a criação a apresentação do projeto de lei de ficha limpa para servidores públicos e o projeto de lei de tipificação do enriquecimento ilícito. Quatro dessas medidas encampadas nas sugestões do Ministério Público Federal, as chamadas 10 medidas para combate à corrupção. Mas, para além disso, o governo federal encaminhou um projeto de lei 2902 para aprimorar a cautelar penal de indisponibilidade de bens e regulamentou em março a lei anticorrupção. Criou também um grupo de trabalho composto pelo Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, OAB e órgãos do governo federal para desenvolver, melhorar e apresentar propostas aos chefes desses poderes para aprimoramento dos processos administrativos e judiciais no país. E, dentro desse GT, apresentou uma nova forma de participação social, ou seja, a construção de política pública por meio de consulta pública e construção via plataforma digital, ou seja, internet. Essa e foi uma medida inovadora aplicada na construção da lei chamada Marco Civil da Internet, que foi construída em base e plataforma digital, e é uma experiência que, acredito eu, deve e pode ser disseminada por todos os órgãos públicos. É uma medida de aproximação da sociedade brasileira ao Estado brasileiro na formulação de políticas públicas. Rapidamente, acredito que temos ainda inúmeros desafios pela frente. Por mais que Poder Judiciário, Ministério Público, governos federais, estaduais, municipais tenham avançado significativamente no Brasil em transparência, em fortalecimento institucional, em criação de mecanismos e instrumentos de repressão e controle, há ainda um desafio de sistematização de uma agenda única de combate à corrupção e combate à lavagem de dinheiro. Nós temos, sim, um instrumento elogiado e destacado de debate público, de construção dessas políticas públicas, que é a ENCLA,
que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Mas nós precisamos e temos como objetivo e desafio sistematizar uma agenda permanente, que defina eixos de atuação, estabeleça seus objetivos estratégicos, suas ações específicas e, em cada uma das ações, suas metas e um cronograma de implementação. Mas, sobretudo, que se desenvolva mecanismos de monitoramento e avaliação dessas medidas. Que trabalhe e continue trabalhando a melhoria de atuação em prevenção, detecção e punição, que trabalhe objetivos estratégicos, como fortalecer os instrumentos de governança, de integridade e de controle na administração pública, que aprimore as relações da administração pública com entes privados, que aprimore os mecanismos de coordenação e de atuação estratégica e operacional dos órgãos e agentes públicos, que amplie ainda mais as iniciativas de transparência e, sobretudo, de participação social, que aumente a efetividade do sistema preventivo de lavagem de dinheiro, que aumente a efetividade do sistema de justiça, que aprimore o sistema administrativo sancionador e aumente a efetividade da recuperação dos ativos desviados por organizações criminosas no país. O desafio se dá, para além desses objetivos estratégicos, uma concentração na minha opinião, em transparência, transparência, transparência. Nada mais eficaz do que abrir o Estado e mostrar à sociedade e permitir um controle mútuo da sua atuação. Compliance, compliance, compliance. Nada mais efetivo que um programa de integridade na relação poder público e iniciativa privada. E tecnologia, tecnologia, tecnologia. Não podemos ficar reféns de procedimentos de séculos passados. Temos que enfrentar, sim, desafios modernos, novos, tanto na produção de conhecimento e informação dentro do Estado brasileiro, como é o desafio de trabalhar com grande volume de dados, chamado Big Data, como trabalhar em metodologia de mineração de dado para enfrentar, que é o chamado data mining, para enfrentar crime organizado, para enfrentar corrupção, para enfrentar lavagem de dinheiro no país. Mas, para além disso tudo, é importante que reflitamos e façamos uma reforma política nesse país. Por mais que a gente tenha avançado, e avançamos, não só o governo federal, mas os estaduais e municipais, não só o poder executivo, mas o poder judiciário e o poder legislativo. Indiscutivelmente avançamos nos últimos tempos, criando outro paradigma de Estado, outro paradigma de acesso e transparência, outro paradigma de atuação institucional e outro paradigma de instrumentos para enfrentar a corrupção e lavagem de dinheiro nesse país. Mas, indiscutivelmente, precisamos discutir o sistema político brasileiro. Há uma entrevista hoje, breve, mas interessante, do professor Robert Klitgard, da Universidade de Claremont, na Califórnia, que diz claramente que processos de desvio, em especial corrupção, muitas vezes ocorrem, aliás, muitas vezes, ele aponta como a sinergia perfeita para isso, a baixa transparência, a baixa responsabilização e o alto poder econômico. O Brasil enfrentou transparência e tem enfrentado, aliás, a falta de transparência e tem aumentado o seu nível de abertura. O Brasil aumentou seus instrumentos e atuação em responsabilização por desvios e condutas ilícitas. O Brasil precisa enfrentar e discutir o papel econômico no seu sistema político, o papel
o papel do poder econômico no seu sistema político e rever, indiscutivelmente, o papel de empresas na doação e participação no sistema político. Ontem, o Senado Federal, por 36 votos contra 30 votos, avançou nesse tema, levando a cabo a proibição, aprovando um projeto que proíbe a doação de empresas a partidos políticos, permitindo a doação privada por pessoas físicas a partidos políticos. Talvez esse seja um primeiro passo a um debate necessário, indiscutivelmente necessário nesse país. O que nós avançamos institucionalmente, houve um desencontro, e temos que reconhecer isso, houve um desencontro na prática ainda interna de muitos órgãos públicos. Esse choque é evidenciado pelo que a gente lê nos jornais. Mas temos certeza que esse é um momento de mudança, e esse haverá de ser um momento de mudança. Não há como, e não há nenhum elemento indicador científico para medição de corrupção em qualquer estado do mundo. Não há um corruptômetro, não há indicadores precisos para medir o quanto há de crime organizado num país. Mas certamente há indicadores que permitam concluir como e quanto um Estado avançou na sua capacidade de enfrentar chagas históricas, como é a atuação de crime organizado no país. Tenho dito e repito, enfrentamento a esses tipos de crime precisam ser estruturantes, ousados, de forma a rever instituições e rever leis. Tem que ser e devem ser contínuos, revisando sempre suas práticas e inovando também em tecnologia para esse enfrentamento. E devem ser articulados, ou seja, não é uma tarefa e um papel de uma pessoa ou de uma instituição. É uma tarefa e um papel de todos os poderes, de todas as esferas administrativas e também da sociedade brasileira. Teu envolvimento é imprescindível, sem o qual, definitivamente, não avançaremos numa sociedade mais justa, mais igualitária e definitivamente mais ética. Lembrando sempre, por todo o avanço, será sempre casas como essa que darão a baliza na atuação dos órgãos de persecução criminal, que darão o devido equilíbrio na sua atuação. Necessário criar os seus instrumentos, necessário balancear, garantindo a todos a defesa ampla, garantindo a todos o direito a um processo justo e eficaz. E é num dia de hoje que tenho a honra de sentar a esta mesa, na presença de tão ilustre plateia, de tão ilustres ministros, que posso dizer, o Brasil avançou enormemente, vai avançar ainda mais, e olharemos para trás, certamente, e veremos que esses 10 últimos anos foram marcantes no enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro no país. Muito obrigado pela honra, sobretudo pela paciência de me ouvirem por tanto tempo. Muito obrigado, bom dia. A honra foi nossa, doutor Beto Vasconcelos. Creio que a clareza, a objetividade da sua exposição e a riqueza de dados trazidos nesta manhã nos dão a certeza de que os séculos passados, Brasil Colônia, Brasil Imperial e ainda mesmo Brasil República, de práticas de variada natureza, que nos colocam numa realidade da qual não podemos ainda nos orgulhar perante o cenário internacional, mas, sem dúvida alguma, nos últimos 25 anos, o Brasil tem avançado enormemente, sobretudo
na revelação das práticas intestinas do próprio Estado, como o senhor bem colocou, enfim, nos dando a certeza de que estamos no caminho de uma realidade muito melhor, enfim, com instrumentos normativos que nos alinham ao que se faz em todo o mundo, não apenas em nível transnacional, mas nos próprios ordenamentos internos, como bem colocado ontem pelo professor Giorgio Santa Croce, de modo que o sinal que se passa com a sua exposição é um sinal de esperança. Esperança de um futuro melhor a partir de uma realidade que hoje é inescondível, uma realidade de instrumentos capazes de mudar essa percepção que temos ainda hoje de um fenômeno que não é só nosso, mas que no Brasil, historicamente, culturalmente, tem sido sentido de uma maneira muito mais enfática. Eu agradeço, em nome da Corte, agradeço a honra que me deu o presidente Francisco Falcão de conduzir esses trabalhos. Saúdo a nossa ministra Laurita Vaz, vice-presidente, que aqui chegou, os ministros também que, após chegar, a ministra Maria Tereza, Nefe, Gurgel, Reinaldo, Ricardo Cueva. Saúdo todos os magistrados, aqui na presença do doutor Antônio César Buchenec, presidente da AJUF, magistrados federais e estaduais, e agradeço a presença de todos os que estão aqui presentes, servidores, autoridades, e para que não percamos tempo, sugiro que façamos um intervalo de apenas 2 minutos, suficiente para que reproduzamos aqui a bancada da sexta turma, essa dupla de ouro, formada pela ministra Maria Tereza de Assis Moura, pelo ministro Nefe Cordeiro, que estarão aqui agora para nos brindar com uma exposição da ministra Maria Tereza sobre delação premiada, um tema tão atual. Então, eu declaro encerrado este painel e já passo a condução da mesa ao ministro Nefe Cordeiro. Muito obrigado. Parabéns.